Bem-vindo ao 7.554 dia da quarentena. E aí, como é que vocês estão? Sobrevivendo? Pois então, vamos mais uma etapa, né, de aulas. A gente não sabe exatamente o que o governador está fazendo, mas a gente vai tentando fazer o melhor que pode com o que a gente tem, tá? Então, vamos ver sobre o Egito Antigo, que é um dos melhores conteúdos que tem. Fala sobre mitologia, sobre mumificação, coisas muito interessantes. Então, vamos lá? Mas onde que fica o Egito? O Egito fica na África. A África não é um país, tá? É um continente que no seu extremo nordeste se localiza esse país, o Egito, que ainda existe hoje, e que antigamente era o Antigo Egito. Ele era um pouquinho maior na realidade. É um lugar muito desértico, quase não chove, faz muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Mas como é que ali surgiu uma das maiores civilizações? Como é que se formava ali um oásis, onde que eles conseguiam plantar muitos alimentos, cereais, que forneciam para outras civilizações, como Roma, por exemplo? Como é que houve esse milagre? Os egípcios antigos, que acreditavam em vários deuses, tinham mitologias, eles diziam que a Ísis, ela chorava. E era suas lágrimas transbordavam o Nilo, e ela, como a deusa da fertilidade, quando baixava as águas do rio, ali estava tudo fertilizado. Mas, hoje em dia, que a gente não acredita em mitologia, a gente sabe que aqui, na nascente do rio, haviam montanhas e elas ficavam congeladas durante o inverno. E quando surgia o verão, elas derretiam. E quando essas geleiras derretiam, ela transbordava o rio. E o rio, né, quando transbordava, aqui nas margens fazia um depósito chamado humus, que fertilizava essas margens. E quando ele voltava para o seu nível normal, ali estava uma terra pronta para ser cultivada. Então, assim que se deu o milagre do Antigo Egito. Inclusive, o Heródoto, um historiador grego, ele dizia que o Nilo é a dádiva do Egito. Porque sem o Nilo não haveria tudo isso. E foi através do Nilo que esse povo se organizou e teve uma sociedade organizada, teve sacerdote, teve um faraó, e por isso que é uma sociedade hidráulica. Assim como a Mesopotâmia, o Egito é uma sociedade hidráulica. Mas como é que surgiram os faraós, essa figura com poder extremo e que tinha poderes divinos, né? De novo, vamos voltar lá à mitologia primeiro, né? Antes da explicação histórica. Diziam os egípcios que Osíris, esse aqui, ele disputava com seu irmão Sete quem ia ser o governador do Egito. E Sete, ele acaba matando seu irmão. Ele mata. Eu vou ter certeza que ele não vai incomodar. O Sete, ele estraçalha ele. Pega, corta o pescoço, corta as mãos, corta a perna, corta tudo e espalha pelo mundo. A esposa de Osíris, Ísis, muito triste, ela vai junto com Anubis, né, um outro deus, e junta todas as partes do seu marido e enfaixo, né? Já que ele está dispensando, ele vai ter que enfaixar. E surge a primeira múmia. Aí Osíris é a primeira múmia. E ele volta a ser governante do Egito. Ele acaba vencendo o Sete. Com o marido já meio morto, meio vivo, e os dois eram deuses da fertilidade, né? Muitas vezes vão ser representados com a cor verde, porque eles são deuses da fertilidade. Eles conseguiram fazer uma coisa assim louca. A Ísis, com seu marido morto, conseguiu engravidar.
E como que ele já estava com um pé na cova e um pé na vida, assim, ele está em dois mundos, o Osíris, ele conseguiu fazer, então, um deus que é representante dos dois mundos. Horus nasce dessa relação. E Horus é o faraó. Todo faraó é a representação viva de Horus. Então, nasceu lá o novo faraózinho, quando ele assumir, ele vai ser Horus. E é assim, tá? Que eles explicam. Mas, indo pra história, como é que é? Então lá, né, antes do Egito Antigo, antes da Antiguidade, o que tinha? Pré-história. E a pré-história é um dos últimos períodos, é o Neolítico. Daí eles estão lá formando as primeiras sociedades e estão ter que se auxiliar para controlar aquele rio, né? Por isso que essa sociedade ela surge em torno do rio. Eles vão ter que se unir para ter uma vida melhor e controlar o rio. Eles constroem canais de irrigação, né? Pega o rio e expande para fertilizar mais a terra e também com dicas de contenção para não inundar o que já está plantado. E quem comanda essas obras é uma figura muito respeitada pela sociedade chamada nomarca. E haviam vários reinozinhos chamados, governados pelos nomarcas. E eles até se dividiam entre Alto Egito e Baixo Egito, né? Eu vou depois mostrar o que é o Alto Egito e o Baixo Egito. E eles vão se fundir em 3.300, mais ou menos, eles vão ser fundidos por uma pessoa chamada Namer, ou Menes, que a gente não sabe direito o nome dele, porque é muito antigo. Pensa só, 3.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 antes de Cristo, é pelo menos 5.000, tá? Então, ele vai surgir o primeiro faraó, ele vai dominar todos os nomos, né, que são esses reinozinhos dominados pelos nomarcas, e ser o primeiro faraó, a pessoa que tem, que é Horus vivo, filho de Ísis e Osíris, ele é o cara, ele vai ter todos os poderes. E isso acontece por torno de 3.300 anos antes de Cristo. Então, aqui é uma gravura, né? Esses aqui, ó, esses canaizinhos são os canais de irrigação que vão permitir o plantio, né? E levar esse humus para mais longe, fazer mais campos de plantação. E digamos aqui, né, haveria tipo um muro em determinados lugares para não inundar e não estragar essa plantação. O rio Nilo era tão importante para os egípcios que eles pintavam nos templos funerários, né, onde que eles enterravam, aqui numa tumba. Então aqui essa é uma pintura do rio Nilo, esse azul aqui, ó, é o rio Nilo. Eles não tinham muitas ideias de perspectiva, pintura bem chapada, né? Mas aqui a gente vê, né, tudo que o Nilo proporciona. Temos aqui os camponeses, os animais que eles cuidam, que é a pecuária deles, aqui ceifando o trigo, aqui tem o Osíris e Ra acompanhando o morto, né? Depois eu vou explicar mais sobre a morte. E também tem animais aqui, ó, animais sagrados como o babuíno e que também é um animal sagrado. Aqui também temos as formas das escritas, tudo isso para mostrar como o rio era super importante para essa sociedade. Então, o primeiro faraó, Menes, ele uniu o Baixo e o Alto Egito, né? O Alto Egito, ele fica mais alto ao nível do mar, tá? Ele tá ao sul, ele não tá no alto do mapa, ele tá mais para baixo, para falar a verdade. Mas ele é mais alto, é mais montanhoso. E o Baixo Egito, ele é mais perto do nível do mar. E ele é mais rico, porque ele tem a foz delta do Nilo e ali é mais fertilizado, o solo é mais rico, tem mais plantações, então por isso ali tem mais cidades, tá?
O primeiro faraó, o Menés, ele vai unir o Baixo e o Alto Egito, né? E pegar as coroas que representavam o Baixo e o Alto Egito junta numa só. Tem aqui a coroa branca, que representa o Alto Egito, que a gente tem aqui até a cobrinha, tem a abaga, que são símbolos dos faraós. Temos aqui a coroa vermelha, que é do Baixo Egito, e ele junta as duas. E aqui temos uma coroa diferente, que é uma coroa de guerra, tá? Quando ele comandava as tropas. Você lembra que eu falei para vocês que para entender história não precisa ficar decorando nome, data, essas coisas, né? A gente tem que entender realmente são grandes estruturas, principalmente no primeiro ano. 5 estruturas, aqui eu não consigo... Minha mão. Economia, política, religião, sociedade e cultura ou religião, não me lembro qual que eu falei. Então, começando aqui pela economia. Como é que era a economia deles? Era a base da servidão coletiva no modo do sistema de produção asiático, assim como a Mesopotâmia. Então, eles não tinham tantos escravos, eles tinham mais servos, porque quase todas as terras eram do faraó, tudo pertencia a ele, ele emprestava para as pessoas, tá? O Egito ali era grande produtor de cereais, algodão, linho e papiro. Papiro é uma planta, que depois eu vou mostrar para vocês, que eles faziam o papel deles. Eles criavam também cabras, carneiros, gansos e também praticavam a pesca. Faziam artesanato, produziam vidros e faziam muitos navios também. E porque era muito importante ali, porque o melhor meio de transporte era o navio através do Nilo. O Nilo era uma rodovia, né? O Egito, mesmo estando no deserto, ele produzia muitos cereais e ele exportava para outras regiões. Uma coisa que eu quero frisar, que às vezes parece nos filmes que os egípcios eles tinham escravos. Eles não têm escravos, eles tinham outros escravos e geralmente eram os hebreus que iam virar os judeus. Os judeus sempre se ferram na história. Mas sabe Moisés, que ele estava procurando a terra prometida, foi parar lá no Egito e virou escravo? Pois é, sim, isso é verdade. Os egípcios escravizaram os hebreus, futuros judeus. Mas eles não tinham muitos escravos. A grande parte dos trabalhadores eram servos, eles eram bons cativos. Quando havia o período de cheia, eles não podiam plantar, eles construíam os palácios, as pirâmides, os templos, as esculturas, tudo o que o faraó quisesse. Porque obedecer ao faraó era obedecer a um deus. Quem é que ia negar uma coisa para um deus, né? Ele podia dar ruim, né? Então eles obedeciam. Então, falando de construções, vocês sabem, né, que quando a gente fala de Egito, a gente lembra das pirâmides. Tem 3 pirâmides super famosas no Egito, que temos a Quéops, Khafre e Miquerinos. E essas pequenininhas aqui são as das esposas, né? As esposas estão lá renegadas nos pirâmide menor. A de Khafre, né? Perto dela tem a Esfinge. Como isso foi construído, né? Por exemplo, calcula-se que foram necessários 30 mil trabalhadores por mais de 20 anos para construir Quéops. E foram usados mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2 toneladas. Então é algo muito pesado, muito difícil de ser construído. Não se sabe como se foi construído, tem túneis por dentro. As pessoas que construíram elas acabavam, os que tinham esse conhecimento, acabaram sendo mortas para não contarem os seus segredos. E também já diz que o homem teme o tempo e ainda o tempo teme as pirâmides, porque as pirâmides estão lá, né? Teve terremoto, teve um monte de coisa e elas estão lá. Mas por que eles construíram isso, né? Com que finalidade? Por quê? Bom, a gente sabe que são enormes tumbas, né? São obras funerárias e elas construíam para abrigar os corpos
dos faraós e seus tesouros para a vida eterna após o julgamento de Osíris. Então, eles precisavam conservar bem o corpo para viver a vida eterna. E como é que foram construídas? Não se sabe, porque as pessoas morreram. Mas existem teorias. Uma das teorias é utilizar esses trilhos, essas rampas para serem construídas. É uma das mais aceitas. E esses blocos de terras eram trazidos através do Nilo. Né? Essas pirâmides não estão muito longe do Nilo. Também existem outras explicações com areia, eles iam colocando areia, ficava mais fácil de transportar. Tem gente que diz que é alienígena, enfim, não se sabe ao certo. O que se sabe é que elas foram por milênios os maiores construções da Terra. E outro campo, sociedade. Como que ela era organizada? Ela era hierárquica, então tinha uma hierarquia, e ela é estamental, ou seja, é passada de pai para filho, é hereditária. Quem está mais na ponta tem mais poder. O faraó é essa família. Abaixo dele vem os sacerdotes, que cuidavam das questões religiosas, a nobreza. Também tinham os altos funcionários que cuidavam das construções dos palácios. Tem os coletores de impostos, os escribas, as pessoas que escreviam, que não era qualquer pessoa que escrevia, ainda mais as escritas mais sagradas. Temos os militares, os camponeses e uma pequena parcela da população é escravo. Essa sociedade, ela era uma monarquia teocrática. Monarquia porque nós temos um rei, que é o faraó. Ele tem todos os poderes, ele tem um poder autocrático, ele manda em tudo, ele manda no exército, ele manda na religião, ele manda na economia, ele manda em tudo, ele é o cara que manda em tudo. Ele é um deus. E por ele ser um deus, é uma monarquia teocrática, teo vem de Deus. Uma coisa diferente dessa sociedade é que a mulher era muito respeitada. Por que ela é respeitada? Eles valorizavam muito porque é da fertilidade, as crianças mamavam nas mães até os 3 anos, e ela podia ter negócios, ela era vista como um ser inteligente, diferente das outras sociedades cristãs. Ela até podia ser um faraó, isso não era muito comum, né? Um governante que nem a Cleópatra, mas também podia ser um faraó. Mas Horus é menino, como é que uma mulher pode ser um faraó? Então, um exemplo de uma faraó mulher é a Hatshepsut. Ela adotava símbolos masculinos, ela usava barba, né? Ela também usava roupas masculinas, todos os símbolos do faraó, mas por uma questão de sucessão, ela acabou sendo o faraó e tinha que meio que ser o bem, tá? Porque ela estava representando Horus. Falar de Egito é falar de religião. Eles eram muito... A religião era toda a vida deles. Eles viviam para morrer. Porque eles acreditavam, se eles tinham uma boa vida nessa vida, eles vão ter uma boa vida após a morte, né? Eles acreditavam em vários deuses, por isso eles eram politeístas. Entre alguns deuses que podemos dizer que haviam muitos, temos o deus Ra, também chamado de Amon-Ra, Horus, que é o faraó, Osíris, pai de Horus, faraó, deusa da fertilidade, Isis também é mãe de Horus, deusa da fertilidade, Anubis, que é o deus da mumificação, temos Sete, que é deus do submundo, temos Abaste, que é a deusa gata, e esses deuses, eles são zoantropomórficos, porque eles podem ter várias formas. Eles podem aparecer com uma forma humana, ou eles podem ser meio humano e meio bicho, ou só bicho.
Então, eles podem aparecer do jeito que eles querem, tá? Eles têm características humanas, eles têm defeitos, eles têm características e eles podem se infiltrar entre as pessoas. Por exemplo, por que os egípcios achavam que o gato... Eles respeitavam tanto o gato, né? E o gato, ele era um animal sagrado, venerado, por isso que os gatos são metidos até hoje em dia, se acham deuses, diferente dos cachorros, né? E eles achavam que qualquer gato daqueles podia ser a deusa Basti, então eles tratavam muito bem, davam leitinho. E os egípcios foram os primeiros a domesticar o gato, né? Antes tinha um cachorro, agora não. E tem os animais de pastorio, vaca, cabra, mas animal doméstico de dentro de casa, né, agora vai ter o gato, né? É o segundo. Toda a religião deles era baseada na vida após a morte. Como eu disse, né, eles viviam bem para morrer bem. E de acordo com essa crença, o morto poderia renascer depois do julgamento de Osíris. Para ele viver bem e se dar bem desse tribunal de Osíris, eles tinham o livro dos mortos. No livro dos mortos tinham todas as regras de conduta para o morto, para ele se dar bem nesse julgamento, né? Porque tinham várias etapas, é quase uma gincana, assim. Iam aparecendo os deuses iam fazendo perguntas, eles tinham que ter amuletos, eles faziam charadas, eles tinham que responder até chegar em Osíris. Então, uma vez morto, né? A pessoa tinha que ter o seu corpo bem conservado para ter a vida eterna. E de preferência também o que ele ia precisar na vida eterna, precisava ser enterrado junto com ele. Preciso de uma touca, então vou ser enterrada a touca junto. Eu preciso de uma cadeira, então enterra a cadeira junto. Por isso que os faraós tinham muitas riquezas. Eles enterravam até os escravos, porque eles iam precisar de escravos na outra vida, uns servos na outra vida. Matava e enterrava lá junto. Uma vez morto, essa pessoa tinha que ser mumificada e ela ia passar. Depois eu falo sobre mumificação. Ia ser morta, né? E ela ia ser conduzida por Anubis. Aqui temos Anubis, esse carinha do cabeça de chacal aqui. Esse Anubis está conduzindo o morto. Esse morto, depois de passar por várias etapas de perguntas, ele vai chegar no julgamento de Osíris. E nesse julgamento de Osíris vai ser pesado seu coração, né, aqui nessa balança, junto com uma pena da deusa Mate. Aqui está a deusa Mate, né? Ela tem uma pena tipo de pavão. E esse coração tem que ser tão leve quanto a pena. Se for mais pesado, ele vai morrer, vai ter uma segunda morte. E deixar de existir para sempre. Então, eles viviam bem para ir bem nesse julgamento, né? Que deuses poderiam estar nesse julgamento? Vários deuses. Eles acreditavam em muitos deuses. Como eu já disse aqui, é Osíris, deus da vida. Ísis é a deusa da maternidade, da fertilidade, da mágica. Horus, que é o deus da vingança, é o faraó, tá? Da proteção, ele é deus de 2 mundos. Thoth, que é o deus do conhecimento. Ra, deus sol. Eles também achavam que era graças a Ra que o sol ele nascia todo dia. E o Ra, ele também poderia ser representado junto com o escravelho, porque eles achavam que o escravelho era tipo, ele empurrava o sol, que nem aqueles escravelhos que empurram o cocô, sabe? Sete é o deus das tempestades, do caos, do mundo. É ele que saqueou o irmão dele. Temos Amun, Pati, Hathor, Sekhmet e temos também Anubis, e vários deuses. É um panteão muito grande de deuses. Então, para uma pessoa ir bem, além de ela viver bem, ter o coração leve, ela tinha que ter conhecimentos. E esses conhecimentos ela poderia ter com os livros dos mortos. O livro do morto não é que nem daquele a múmia, que é um livro de ouro e tudo especial. Não, era um papiro, né? Enrolado e escrito
em hieróglifos, nessa linguagem sagrada, e ali tinha como que ele deveria se portar diante desse julgamento. Quem que não era toda pessoa que tinha o livro dos mortos, né? Eram pessoas mais abastadas. Todo mundo queria ter a vida eterna. Todo mundo queria se mumificar. Existiam vários tipos de mumificação. As pessoas mais pobres, elas deixavam ser mumificadas pelo deserto mesmo. Eram colocadas numa caverna e o próprio deserto acabava meio que mumificando, fossilizando aquela pessoa. Existiam mumificações mais baratas, mas para um faraó ou um membro nobre ou um alto funcionário, quem podia pagar, tinha a melhor mumificação. Como é que funcionava para fazer uma múmia, para a múmia chegar até hoje, né? É um processo bem especial, que primeiro, depois da pessoa morta, eles tiravam os órgãos internos, eles eram guardados em vasilhas, chamadas canopos, né? O canopo tá aqui, ó, esse aqui, ó, que tinham a cabecinha dos deuses. Daí eles colocavam o pulmão, colocavam os intestinos, os rins, o coração, que o coração precisava ser usado no julgamento de Osíris, o cérebro, que eles achavam que não prestava para nada, e jogavam fora. O cérebro era arrancado pelo nariz, né? Eles colocavam uma lâmina aqui, e aqui tem contato, né? Se você for pensar o crânio, né? A caixa craniana, aqui tem um buraco que vai dar direto aqui dentro do crânio e aí dá acesso ao cérebro, então eles conseguiam puxar e assim não estragavam a face, tá? Jogavam fora do cérebro. Então depois ele era colocado em bicarbonato de sódio para secar bem o cadáver, ele era banhado também antes com águas do Nilo, depois de 60 dias passavam óleos, resinas, perfumavam, colocavam, eles preenchiam lugares que ficavam os órgãos com linho para não ficar deformado. Depois ele era enfaixado e colocado num sarcófago. Aqui é mais uma explicação, né, de como eles limpavam, como eles tiravam as vísceras, aqui ó, tirando o cérebro pelo nariz, guardavam nos canopos, davam banho de bicarbonato ou sal nas pessoas, depois enfaixavam, colocavam também amuletos, como o escaravelho, o óleo de Ra, a Anki, que é essa chavezinha, tipo a chave da eternidade, o nó de Ísis, e os mumificadores eram sacerdotes, e um deles, eles usavam a cabeça de Anubis para representar esse deus aí nesse processo. De maneiras que as múmias, elas sobreviveram milênios, né? 3.000, 4.000 anos, elas sobreviveram. Vocês sabiam que o Brasil, ele tinha a maior coleção de múmias da América Latina, da América, eu acho, que ficava no Museu Nacional de Ciências, lá do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo. Eu tive o prazer de conhecer, e porque o imperador Dom Pedro II, ele comprou muitas múmias, ele tinha muito interesse. Então essa múmiazinha aqui, ó, essa aqui ficava lá no escritório do Dom Pedro II, e ela até estava rachada, porque ele disse que foi uma tempestade, mas acho que ele foi estabanado. Então aqui tinham múmias também, tinham várias múmias, aqui eu não consegui colocar todas as fotos. Aqui tem a múmia de um gato, porque o gato, ele era muito sagrado, as pessoas gostavam muito dos seus gatinhos e mumificavam. Também tinha peixe mumificado, crocodilo mumificado, o procedimento é praticamente os mesmos, né? Esses aqui são os canópolis, tá? Que onde eles guardavam as vísceras. E aqui também tinha umas outras estatuetas que eles colocavam junto com as múmias. Então, estavam nesse museu, né? Como muitas estavam expostas, tá?
E devido à falta de dinheiro que o governo não deu para esse museu, tinha uma... Não se sabe bem direito a causa, né? Mas foi por conta... Tava meio caído, assim, por fora. Por dentro era maravilhoso. Foi o melhor museu que eu conheci na minha vida. Bom, era o 5º maior museu do mundo em acervo, né? E era do Brasil! Eu conheci. Né? Tinha até dinossauros, tinha muitas coisas. Tinha umas coisas dos maias, dos incas. Era fantástico aquele museu. É quase um Louvre da vida. E não existe mais, né? Mas eu tenho muitas fotos e é muito legal. E lá estava a maior coleção de múmias da América. Tem aqui umas fotos. Depois de a gente falar da política, sociedade, economia, religião, chegamos na 5ª estrutura, que é a cultura. O Egito tem uma rica cultura que durou milênios, até eles caírem nas mãos dos romanos, persas. Eles desenvolveram muitos conhecimentos, e nós sabemos disso porque eles desenvolveram uma escrita. Assim como a Mesopotâmia, que tinha a escrita cuneiforme nas tabuinhas de argila, eles desenvolveram algo mais prático, que é o papiro, né? Que eu até usei de pano de fundo aqui para os slides, como que era o papiro, que era uma plantinha, e eles desenvolveram 3 tipos de escrita. A hieróglifa, que era mais sagrada, reservadas aos túmulos e aos escritos sagrados, por exemplo, o Livro dos Mortos. A hierática, que era uma simplificação dessa escrita, e a demótica, que era usada no cotidiano, no comércio, para anotar os impostos. A gente também sabe que eles desenvolveram medicina e tinham muitos conhecimentos em doenças, como o tétano, a cólera, pneumonia, varíola, hanseníase, sabendo tratar essas doenças. Tinham muitas práticas de higiene, por isso que geralmente eles estão carecas e com os pelos raspados, para evitar piolhos. E também tinham uma alimentação sadia, graças a esses conhecimentos. Eles também conseguiam mumificar os seus mortos. Eles tinham muitos conhecimentos também na arquitetura, na engenharia, para construir as pirâmides, né, na matemática, conhecimentos da astronomia, sobre os astros, conseguindo calcular um calendário solar composto por 12 meses de 30 dias. Só a sua pintura não tinha perspectiva, profundidade, né? É tudo meio junto, tudo em 2D, porque a ideia de perspectiva ela só é feita no Renascimento. Tá, mas o que é o papiro? O papiro é uma plantinha, que é essa aqui que tá no vídeo, né? Ela nasce bastante lá perto do Nilo. Nós temos uma versão de papiros brasileiro, né? Que é bem parecido. E eles usavam esse caule para fazer o papel, né? Eles cortavam o caulezinho, achatavam, né? E trançavam, achatavam, deixavam secar, e assim eles faziam o papel. E não é o nosso papel, mas ele era muito durável, né? Então, com esse papel, eles conseguiam escrever. Aqui tem uma correspondência bem bobinha de letras, né? Mas, na realidade, cada símbolo podia, às vezes, representar um nome inteiro, uma coisa, tá? Eles não tinham uma escrita alfabética, que nem a nossa. A, B, C, e A com... B com A da Ba, não é bem assim que era a escrita deles, era por símbolos, que nem os chineses, tá? Mas aqui dá pra brincar de escrever o nome da gente, tá? E essa escrita ela foi decifrada por François Champollion em 1821 com a pedra Roseta, que tinha a escrita hieróglifa, hierática, demótica e o grego, que era conhecido. Então, através do grego, eles conseguiram, então, traduzir e descobrir como é que se escreve em egípcio antigo. Então, antes de finalizar aqui, eu vou pegar uma foto lá do Túnel do Tempo de 2016 com alunos que tem no primeiro ano. Vocês conhecem alguma dessas pessoas aí? Alguns deles estão na
102, né? Temos aqui a Emanuele, o Matheus e o Vicenzo. E tem mais outros dois ex-colegas deles ali. A gente vai ter uma foto com papiros que eu trouxe para eles lá na sala de aula. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia levar de novo o papiros, mas aqui não adianta muito, então eu pego uma foto mesmo. E chegando ao fim, já que eu expliquei como surgiu o Egito, vamos ver como é que ele surgiu, como é que ele acabou. O Egito, como país, ele ainda existe. É uma região muito importante que ela ainda tem esse nome. Passou mais de 5.000 anos, ela continua sendo chamada de Egito. Mas ele foi governado por muitas dinastias até ser dominada pelos persas em 525 a.C., né? A partir daí, ela passa a ser região, uma província de vários impérios, né? Ela continua sendo Egito, mas ela não é mais autossuficiente. Ela é parte do Império Persa, parte do Império Macedônico, parte do Império Romano, dos árabes e, por último, dos ingleses, quando no século XX eles conseguiram sua independência. Essas invasões vão mudar a cultura deles, e dá para dizer que assim, o finalzinho mesmo do Egito foi quando foi governado pelo filho da Cleópatra, essa moça aqui, né, que não tem foto, né, porque não tinha fotografia na época, e Júlio César, ditador de Roma, né, o filho dele era Júlio, governou e depois caiu no Império e se destruiu e não é mais Egito, e fim da história, né. O Egito, como país, ele vai surgir de novo quando ele conseguir a independência do Império Inglês lá no meados do século XX. Então era isso. Espero que eu não tenha sido delongado demais, mas espero ter ajudado vocês. Então, tchau!